E no nosso quadro da Unimed Costa Oeste desta tarde, a gente vai falar sobre câncer de ovário, os sinais, diagnóstico, tratamento. A gente convidou então o doutor cooperado da Unimed, doutor Marcos, que vai explicar um pouquinho mais como que funciona e os cuidados que nós mulheres devem ter. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar o nosso convite e vir novamente aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Então, doutor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, quero que você fale o que é o câncer de ovário. Então, o câncer, de uma maneira geral, são doenças em que consistem da proliferação maligna de células, né? Então, células que acabam sofrendo mutações se transformam em células malignas e começam a proliferar, gerando tumores. Então, o câncer de ovário, ele é um câncer, né? Células malignas que se desenvolvem das células do ovário. Uhum. E doutor, como que funcionam os estágios desse tipo de câncer? Ele tem vários também, como os outros também? Isso. Todo câncer, ele tem estágios iniciais, estágios avançados. Uhum. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente usa para poder indicar tratamento e para poder saber qual a perspectiva daquela pessoa em resolver o problema dela. Uhum. E doutor, existe fato de tumores no ovário que também se tornam benignos também? Como que funciona essa parte? Que às vezes as pessoas ficam até com dúvida dessa parte, benignos, malignos, como que é? Isso. Então, quando a gente fala de câncer, né, o câncer ele é sempre maligno. Uhum. Então, é uma definição. Tumor maligno é igual a câncer. Agora, quando a gente fala de tumores, os tumores realmente podem existir tumores benignos. Só que esses não vão ser classificados como câncer. Então, existem tumores benignos também do ovário. E quando a gente fala assim de câncer, né? Muitas pessoas falam, esse câncer é benigno ou maligno? É uma questão popular, né? Uhum. As pessoas acreditam que o câncer é só aquele que já espalhou para todo o corpo. E não. Você pode ter um câncer, que é um tumor maligno, mas às vezes numa fase inicial que ele ainda não espalhou para o corpo. Uhum. E nesses casos, doutor, quando é benigno, é feito algum tipo de tratamento, retirada ou não? Aí depende do que você conseguiu identificar. Uhum. Então, alguns tumores, né, são benignos e não precisam ser retirados. Outros tumores precisam ser retirados porque causam sintomas nas pessoas, né? Agora, se ele for, às vezes, por exemplo, um cisto pequeno, que não está incomodando a pessoa, ele pode ser simplesmente acompanhado sem receber um tratamento específico, assim. Uhum. E tocando isso que você falou, doutor, sobre os cistos, eles podem também se tornar, então, um tipo de câncer ou não? Essa é uma pergunta com uma resposta não muito precisa, né? Uhum. Então, o problema é que às vezes a gente não consegue identificar o que realmente é aquele cisto. Pode ser que esse cisto seja um cisto simples, e esse cisto simples dificilmente vai virar um câncer. Agora, às vezes a gente não consegue dizer muito bem que ele é um cisto simples. Ele já ter algum componente ali de potencial malignização, ou que vai desenvolver, e esse sim pode virar um câncer. E tem alguns tipos de câncer que eles podem ter uma parte cisto e uma parte sólido. A gente chama isso de lesões complexas. E aí sim, você só vai saber se esse cisto é benigno, às vezes só na biópsia. Uhum. Né? Tem que fazer todo aquele processo de retirada e levar para o exame, né, doutor? Muitas vezes, muitas lesões a gente só consegue definir depois de retirar e mandar para a biópsia. Uhum. E os fatores de risco, doutor? O que contribui? Existe tipo uma causa ou várias causas que podem contribuir para o surgimento do câncer de ovário? Existem fatores de risco, né? Não existe uma causa assim de certeza, você tem aquilo e você vai ter um câncer de certeza. Existem fatores de risco, fatores que aumentam a chance de ter o câncer de ovário. Então, se a gente pensar, por exemplo, fatores genéticos, né? Tem alguns genes que a gente conhece hoje que aumentam a chance de ovário, como o BRCA1, BRCA2. Existem algumas síndromes genéticas, como síndrome de Lynch, síndrome relacionada com câncer de colo retal, que também podem aumentar a chance da pessoa ter o câncer de ovário, né? Fatores, às vezes, relacionados à obesidade, fatores relacionados
a questão hormonal às vezes pode interferir, né? Então são fatores de risco e não necessariamente coisas que vão causar o câncer. Aumentam a chance. Por isso que, né, doutora, a gente sempre reforça, é importante as mulheres cuidarem da qualidade de vida, da saúde, para prevenir. Isso, porque tentando, exatamente. fazendo esses cuidados, já, assim, certeza, assim, que ela vai conseguir postergar, ou no caso, assim, às vezes já identificou alguma coisa de errado e já iniciar o tratamento precoce, né? Isso. Se ela tem, às vezes, algum desses fatores de risco, ela fazendo consultas mais regulares com o ginecologista, ou com algum médico da preferência dela, ela pode, às vezes, fazer uma detecção mais precoce do problema, né? Se ela tiver esses fatores de risco. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não tem fatores de risco e acaba também sendo acometido pelo problema. E, doutor, muitas mulheres têm um medo de, anticoncepcional pode causar um tipo de câncer, principalmente desse de ovário que a gente está falando, ou é isso uma crendice popular que a gente pode dizer? Até o contrário, né? O anticoncepcional, ele protege para o câncer de ovário. Tá? Então, no caso específico do câncer de ovário, quanto mais prolongada a exposição, mais o benefício de proteção. Chega até a ter 50% de redução do risco do câncer de ovário para as mulheres que usam anticoncepcional. Agora, o anticoncepcional pode acarretar em outros riscos, não só na questão do câncer, né, como de outras coisas. Mas, em relação ao câncer de ovário, ele é um fator protetor, ele protege. E o HPV, doutor, ele também contribui para o surgimento do câncer de ovário? Não, esse, a princípio, não acaba sendo um risco específico para o câncer de ovário. Né? Então, o HPV ele é mais relacionado com o câncer do colo do útero. Ah, tá. E os sinais, doutor, como que funciona assim? A mulher começa a sentir dores, desconforto ou até dificuldade para engravidar? Como é que é? Isso é uma coisa muito até problemática para a gente, porque o câncer de ovário ele não costuma dar sintomas ou sinais quando ele está muito no começo, né? E aí acaba que as pessoas começam a ter sintomas, né, dor e outros sintomas, quando ele já está um pouco avançado, quando ele já está um pouco grande demais, ou às vezes até quando ele já espalhou. Então, os sintomas, assim, podem incluir dor, né, que nem a gente já estava conversando, dor abdominal, podem ser, assim, inchaço no abdômen, não necessariamente relacionado à dor, então a pessoa sente um sintoma. Às vezes, assim, o abdômen é diferente de um lado e do outro, né, porque às vezes o tumor está grande e acaba crescendo um lado e fica diferente a barriga, né? Tive pacientes assim com esse aumento de volume que achavam que estavam engordando e não tinha nada de gordura, era um grande volume por causa do ovário crescendo e estavam grandes, assim, ovários que chegam com até 10, 20, 30 centímetros e a pessoa às vezes tem pouco sintoma relacionado a isso. Às vezes pode ter sintomas assim, relacionados à compressão da bexiga, então tipo, tá toda hora querendo ir no banheiro e tal, e é o ovário apertando. Mesma coisa com o intestino, pode mudar o comportamento do intestino, causando às vezes mais prisão de ventre, aumentando às vezes a frequência de flatulência, né? Então pode mudar o dia a dia do intestino e essas mudanças do corpo que tem que ser investigadas. E como você falou, né, doutora, essas mudanças, e tocamos na parte dos exames, que é importante sempre fazer essas consultas periódicas, mulheres terem esse cuidado, porque como você falou, é um difícil diagnóstico, às vezes quando descobre já está super avançado. Né? Exatamente. A mulher, ela tem que fazer a consulta periódica com o seu ginecologista por diversos fatores. Então a gente já conversou sobre contracepção, então tem que estar sempre conversando com isso. E tem um risco maior, que é o do câncer do colo do útero, que é uma coisa que tem que começar a ser pesquisada muito mais precocemente. Então, lá no início da idade jovem, ali a partir dos 20 e poucos anos, já tem que começar a se preocupar com isso. Então, essa frequência, por esses outros motivos, acaba sendo uma coisa que, conversando com o seu médico, explicando como é a sua vida, o médico também vai te conhecendo, se algum dia aparecer algum sinal de alarme, as coisas vão ser mais facilmente identificadas. Então, se teu médico conhece bem, ele vai saber que teu intestino funciona regradinho e, de repente, está funcionando a cada 2, 3 dias. Então, isso foi um sinal de alarme para o seu médico já pensar em alguma coisa. Então, é importante, né, a mulher já quando começa a ter a sua vida sexual ativa, já começa a fazer
o acompanhamento com o Papa Nicolau, né? E nesse acompanhamento, depois ali na faixa dos 40 anos, ela vai precisar começar a fazer acompanhamento da mama. E dentro desses acompanhamentos que a mulher sempre tem que ter, né? E não só por causa disso, eu estou falando especificamente de casos de câncer, mas ela tem que ter outros tipos de acompanhamento. Isso vai também fazendo com que seu médico te conheça e isso pode facilitar, às vezes, um diagnóstico. Com certeza. Doutor, você tocou na questão do Papa Nicolau. Ele funciona como um exame de diagnóstico do câncer de ovário ou não? No caso do câncer de ovário, não. Então, o Papa Nicolau, ele avalia o colo do útero, e só na porção que fica assim, exposta, digamos assim, entre aspas, para fora da barriga. Então, ele é para fora da barriga, acessível através, né, do conduto vaginal. Mas ele não fica dentro da barriga e o ovário fica dentro da barriga. Então, a única parte que a gente consegue acessar pelo Papa Nicolau é o colo do útero, que é aquela pontinha que fica para fora. E para fazer, então, o diagnóstico desse tipo de câncer, como que funciona, doutor? Através da suspeita, né, que às vezes por algum sintoma, você pode fazer um ultrassom transvaginal, que é aquele ultrassom que é feito daí por baixo, né? Pode ser feito também ultrassom abdominal, mas a imagem que se consegue se captar é inferior, né? Melhor um ultrassom transvaginal. Tem exames de sangue que podem ajudar no diagnóstico, que é, por exemplo, o CA-125, que é um marcador que às vezes as células do câncer produzem. E aí, mantendo a suspeita, se esses exames mostram alguma coisa, você tem que progredir daí a investigação com exames mais aprofundados, como, por exemplo, uma ressonância magnética de abdômen, às vezes um PET, né, que é aquele exame de corpo inteiro, se você tiver alguma dúvida. Mas, no geral, se a gente acaba suspeitando da lesão, o melhor é partir, às vezes, para retirada, biópsia, que é isso que vai ser o confirmatório do problema. E depois, doutor, que foi confirmado, como que é esse tratamento? Claro que vai muito de caso, de como que foi identificado, mas assim, até para nós mulheres ter uma clareza de como que funciona o tratamento desses tipos. O tratamento, ele pode ser multimodal. O que quer dizer isso? São várias modalidades de tratamento e elas variam conforme o estadiamento do problema. Então, se a gente identificar um estadiamento bem inicial, que está só acometendo somente o ovário, pode ser que a cirurgia seja a única modalidade de tratamento. Às vezes, ele está um pouquinho mais avançado, daí você tem que associar a cirurgia com quimioterapia. Às vezes, ele está num estágio que é muito mais benéfico fazer só a quimioterapia. Então, varia muito do estadiamento e de como as coisas estão acometidas para a gente conseguir definir qual o tratamento. E, doutor, depois que foi feita essa parte do tratamento, enfim, as chances de cura, elas são altas? Como é que está essa porcentagem? As chances são boas, varia bastante conforme o tipo de câncer, né? Então, eu costumo falar para os pacientes, hoje em dia a gente fala assim, câncer de mama, câncer de ovário. Isso não é mais uma doença, é um conjunto de doenças. Então, tem muitos tipos de câncer de ovário. O ovário tem várias células, tem células epiteliais, tem células germinativas, né? Tem células produtoras de hormônio, então são muitos tipos de célula, cada um deles pode gerar um tipo de câncer diferente, né? E mesmo dentro dos mesmos tipos de câncer, eles podem ter moléculas dentro da célula diferentes que nos propiciam tratamentos diferentes. Então, hoje a gente tem tratamentos imunológicos direcionados, às vezes, a uma proteína que tem dentro de uma célula do câncer, né? Então, isso aumenta as taxas de sobrevida. Ao mesmo tempo, é que se é uma célula de um tipo, célula de outro tipo, também podem dar perspectivas diferentes. Mas para ter uma ideia, células, por exemplo, tumores, células germinativas, células hormonais, eles têm mais de 90% de chance de cura, né? Células epiteliais, aí dependendo do estagiamento, pode às vezes cair um pouco mais, às vezes tem uns 70% de cura nos estágios um pouquinho mais avançados, mas mesmo assim são bons resultados. O problema é que, descobrindo em estágios mais avançados,
a chance de cura é menor. E o problema é que o câncer de ovário acaba sendo, pela dificuldade que a gente comentou, descoberto em estágios mais avançados. Uhum. E, doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como que pode ser prevenido, então, o tipo de câncer de ovário? Você já falou várias dicas, mas até para as mulheres ficarem atentas, se cuidarem, e que a prevenção é o melhor caminho sempre, né? Exato. Então, assim, de uma maneira geral, né, hábitos saudáveis de vida. Então, boa alimentação, evitar a obesidade, exercícios físicos, alimentação, né? E aí, entrando na parte mais específica, né? O uso de contraceptivos orais vão ajudar, né? A você ter uma redução do risco e você tem que tentar reconhecer riscos individuais, né? Então, por exemplo, se você tem algum familiar que teve câncer de ovário, ou se você teve um familiar que teve algum tipo de câncer, essa informação pode ser usada para tentar avaliar se você pode ter esses riscos genéticos. Tendo esses riscos genéticos, você talvez consiga fazer algum procedimento específico para prevenir